O Antônio Carlos mandou uma contribuição e falou assim: boa noite. Você poderia falar das 64 proposições negativas que originaram os 10 mandamentos? Ah, tá. Isso são. Imagino que você esteja se referindo às 42 proposições negativas que dizem ter inspirado os 10 mandamentos, né? Dizem, não academicamente. Eu nunca vi nenhum autor, nenhum egiptólogo, nenhum autor que fale sobre antigo Israel, coisa do tipo, fazendo essa associação. Eu acho ela bem forçada, né? As 42 proposições negativas é algo que aparece no livro dos mortos, que é egípcio, né? Que é quando a pessoa chega no mundo além, ela tem que dizer diante dos governadores de todos os nomos ali do mundo além, que é uma imagem espelho do mundo egípcio em geral, todas as regiões do mundo dos mortos, que são 42, ela tem que falar o que ela não fez de errado. Então, por exemplo, não matei, não roubei, não profanei o templo, não destruí a estátua do Deus, não desfiz a tradição, não desfiz o que o meu anterior, no caso de um rei, por exemplo, tinha feito, e por aí vai, né? São 42 coisas que se repetem, inclusive algumas, tipo, não matei, aí depois tem não esfaqueei, depois tem não agredi, sei lá, tem várias coisas. E aí eu já ouvi falar assim por alto, mais na internet, assim, de que isso seria. Os 10 mandamentos teriam copiado isso, né? Não me parece ter nenhuma substância essa comparação, não, porque, primeiro que os 10 mandamentos, eles são bem. A maioria deles são bem básicos, né? De uma definição ética que praticamente qualquer sociedade humana propôs também não matar, por exemplo, né? Não matar, a não ser em certos casos, né? Que é o caso também dos 10 mandamentos, que não é não matar simplesmente, porque você pode matar na guerra. O que está proibindo ali seria meio que não cometer assassinato, não cometer nenhum tipo de assassinato, de não matar de forma ilegal, né, basicamente. Mas assim, não matar, não roubar, não cobiçar a propriedade alheia e não talaricar, né? Não ir atrás da mulher alheia e coisa do tipo. Isso aí, várias sociedades definiram essas normas, né? Não precisa ter contato uma com a outra. Isso tem a ver com a convivência social e normas básicas de coexistência humana. Alguns deles, né? Os mais específicos, do tipo assim, o primeiro mandamento que seria eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, acho que já divide. A divisão que se faz também varia, né? É dos 10 mandamentos. Mas isso aí não aparece, por exemplo, nas 42 proposições negativas, né? Então, assim, me parece uma comparação muito forçada. Não vejo nenhuma relação textual entre as 42 proposições do mundo dos mortos e os 10 mandamentos, não. O que existe de uma correlação textual forte é outra coisa, que é o Código de Hammurabi e as leis que seguem os 10 mandamentos. Depois dos 10 mandamentos, no livro de Êxodo, e depois dos 10 mandamentos, no livro de Deuteronômio também, você tem a exposição de várias outras leis. Essa sim tem paralelos diretos com textos da Mesopotâmia, né? No caso, não egípcios, mas mesopotâmicos, como por exemplo, se o boi chifrar o escravo do vizinho, é, não é do vizinho, né? É isso. Se o seu boi chifrar o escravo do vizinho e o escravo morrer, você tem que pagar 30 ciclos de prata na Mesopotâmia e você tem que pagar 60 ciclos de prata lá no Êxodo, né? Então, assim, tem vários casos, né? Muito semelhantes mesmo, muito, 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 muito semelhantes. Vários e vários paralelos diretos entre as legislações da Mesopotâmia e as legislações do livro de Êxodo e do livro de Deuteronômio. Agora, no caso dos Dez Mandamentos, eu não vejo essa relação. Nem com Hammurabi, nem com Egito, não. O Renan falou que, boa noite, você tem algum vídeo sobre os manuscritos de Ketef Hinnom achados em Jerusalém? Não tem um vídeo especificamente sobre eles. Tem um vídeo aqui no canal que chama O que há nos manuscritos mais antigos da Bíblia, que eu falo sobre os manuscritos mais antigos que a gente tem da Bíblia. E nesse vídeo eu cito os amuletos de Ketef Hinnom, que eu acho que o termo manuscrito não se aplica tão bem. É um documento escrito à mão, né? Mas são mais amuletos de prata do que de fato textos de circulação. Bom, é que quando a gente fala manuscritos, a gente pensa assim, em transmissão de informação, principalmente, né? Então, para evitar esse sentido, eu prefiro falar dos amuletos de Ketefinon, porque são peças de prata que contêm ali a bênção sacerdotal, que é um texto que é o Senhor te abençoe, Yahvé te abençoe e te guarde, e não sei o quê. E aí esse é um texto que aparece também no livro de Números. Tem uma passagem em Números, se eu não me engano, ou em Êxodo, acho que é em Números mesmo, que aparece a bênção sacerdotal, e essa bênção, ela tá exatamente como no amuleto de Ketef Hinnom, só que ela tem uma moldura, né? Ela está enquadrada dentro da narrativa ali sobre Moisés. Então, Moisés, no texto, profere essa bênção. Se eu não me engano, ou Arão, acho que é Moisés mesmo.
Mas assim, aí tem algumas pessoas que diante disso falam assim, ah, então os amuletos de Quetefinon, que são de 600 mais ou menos antes de Cristo, e portanto seriam bem mais antigos que os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, né, que são ali no máximo para trás de 200 e uns quebrados antes de Cristo. As pessoas falam assim, ah, então os amuletos de Quetefinon são os registros de texto bíblico mais antigos que a gente tem. Mas não é bem assim, né? É mais provável, na verdade, que o texto bíblico seja simplesmente outra atestação da bênção sacerdotal além do manuscrito de Quetefinon. Entende o que eu quero dizer? É como se a gente tivesse, por exemplo, um código de leis, sei lá, a gente tivesse uma frase que fosse circulasse amplamente na sociedade, tipo assim, quem não tem cão caça com gato. Ah, todo mundo fala isso, quem não tem. Hoje em dia ninguém fala isso, né? Mas assim, quem não tem cão caça com gato, beleza. Alguém registra numa história, fala assim, ah, aí Joãozinho falou com Maria. Quem não tem cão caça com gato. Beleza, registrou isso por escrito num texto. E aí passam-se 2000 anos e os arqueólogos do futuro encontram esse texto de esse texto literário que fala que Joãozinho disse para Maria que não tem cão caça com gato. E como eles não têm acesso à oralidade, ao que circulava oralmente, eles podem achar que o autor daquela frase é o autor do texto sobre Joãozinho e Maria, mas na verdade o autor do texto de Joãozinho e Maria é que usou algo que era falado amplamente na sociedade e incorporou isso ao seu texto. Entende? Eu espero que o exemplo tenha sido esclarecedor. Mas o que eu quero dizer é isso, que para mim, na verdade não só para mim, né, mas para a maioria das pessoas que pesquisam sobre esse assunto, os amuletos que Quetefinon não são uma parte da Bíblia. Eles são um texto que era da tradição da região de Judá e que é atestada também nos textos bíblicos.